Então este hino serve de introdução para a mensagem que nós vamos ter, quando diz lá na segunda estrofe: "Oh, quão profundas as chagas!" Vamos então para a nossa mensagem, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Então estou a abrir a minha Bíblia também, João, capítulo 20, e vamos ler lá a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: "Paz seja convosco." E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: "Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos." Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram depois os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele disse-lhes: "Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei." E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: "Paz seja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." E Tomé respondeu e disse: "Senhor meu e Deus meu." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Jesus, pois, operou também a presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, nós estamos a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, corporalmente de entre os mortos. Na semana passada, nós celebramos o domingo da sua ressurreição. E nós sabemos pelo relato bíblico que, na madrugada desse domingo da ressurreição, o Senhor apareceu primeiro a Maria Madalena. A seguir, o Senhor apareceu às outras mulheres que também tinham ido ao sepulcro. Na tarde desse primeiro domingo, o Senhor também apareceu a 2 discípulos que caminhavam para uma povoação que se chamava Emaús. E ainda no domingo à tarde, ao final do dia, apareceu ao grupo dos 10 apóstolos. 10 porque Judas já não era vivo, como sabemos, e Tomé não estava presente. É muito valioso, irmãos, nós seguirmos os registros dos Evangelhos, das Escrituras, sobre o que é que aconteceu a seguir à ressurreição de Jesus Cristo. E colhermos aqui valiosas e importantes lições para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Então, o título da nossa mensagem esta tarde é: "Não sejamos incrédulos, mas crentes na ressurreição de Cristo." E nós vamos aqui centrar o nosso estudo em Tomé,
o apóstolo duvidoso. Aqui o Senhor Jesus disse: não sejas incrédulo, mas crente. Nós conhecemos um famoso ditado popular: ver para crer. Ou seja, muitos dizem: eu só acredito naquilo que vejo. E este é o espírito cada vez mais dominante do nosso mundo. Um mundo cada vez mais materialista, um mundo cada vez mais ateu, um mundo mais desinteressado e desligado das coisas espirituais, e um mundo que cada vez menos acredita nas promessas que encontramos na Bíblia, a palavra de Deus. Mas esta lógica do só acredito no que vejo, ver para crer, não se aplica às pessoas que têm interesse nas coisas espirituais, nas coisas bíblicas. Ver para crer não se aplica à vida cristã. A Bíblia ensina-nos assim desde o princípio até ao fim. E assim também o ensinou o próprio Senhor Jesus Cristo. O cristão é, acima de tudo, uma pessoa de fé. O cristão, um discípulo de Jesus, não precisa de ver para crer. Porque, de facto, a fé é a essência, é a base da vida cristã. E nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E nós sabemos como o Senhor Jesus Cristo avisou Pedro de que o iria negar. O Senhor censurou os discípulos duvidosos. Censurou depois o apóstolo Tomé, que exigia provas palpáveis para crer na ressurreição do Filho de Deus. E assim como o Senhor Jesus censurou os seus discípulos e apóstolos do seu tempo, também hoje Jesus vai censurar, sem dúvida, toda aquela pessoa que exigir mais do que fé para crer no Salvador Jesus. Hoje, certamente que Jesus vai censurar aquele que precisar mais do que fé para viver a vida cristã. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, irmãos, o propósito desta mensagem é que Jesus Cristo pede que não sejamos incrédulos, mas crentes na sua ressurreição de entre os mortos, mesmo não o tendo visto, pois a ressurreição de Cristo tem incalculável valor e ensinamentos. A palavra de Jesus para nós é esta: não sejas incrédulo, mas crente. Vejam aqui este importante incentivo de Jesus Cristo a toda e qualquer pessoa. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem está lá no versículo 19 de João capítulo 20, e onde nós podemos ver que a ressurreição de Jesus estabeleceu o domingo como o dia do Senhor. Estabeleceu o domingo como o dia do culto do povo de Deus ao Senhor. O que é que nós lemos lá no versículo 19? Diz: chegada, pois, a tarde daquele primeiro dia da semana. Portanto, Jesus vai ressuscitar no domingo, primeiro dia da semana, e Jesus vai aparecer a este grupo de discípulos também ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Então, que dia é este? É o mesmo dia da ressurreição. O versículo 26 fala-nos depois de uma segunda aparição de Jesus, também ao grupo destes discípulos, e nós lemos lá que estavam outra vez ali reunidos, em que dia? Diz passados 8 dias, quer dizer também no primeiro dia da semana, no domingo seguinte. Então vejam, Jesus não ressuscitou no sábado, que era o dia do Senhor para o povo judeu no tempo da velha aliança,
Mas Jesus vai ressuscitar num domingo. E vai ser estabelecido esse domingo como o primeiro dia da semana e como também o dia do Senhor. Os discípulos de Jesus reuniram-se nesses dias de domingo e o Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, honrou essas reuniões com a sua presença especial. Então temos aqui logo, no próprio dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento como o primeiro dia da semana, o domingo, como o dia consagrado pelo povo de Deus para o culto, para a adoração, para o louvor, para a celebração da ceia do Senhor. Se nós continuássemos a ver no Novo Testamento, iremos ver que depois é também no domingo de Pentecostes, em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo é derramado desde o céu sobre a igreja, que estava reunida em adoração. Nas cartas de Paulo, como por exemplo 1 aos Coríntios 16:2, ou também ainda em Atos capítulo 20, versículo 7, onde nós lemos: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos. Então temos aqui como a primeira lição em que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo estabeleceu o domingo como sendo o dia do Senhor para nós cultuarmos ao nosso Deus. Então, neste domingo, Cristo ressuscitou dos mortos, venceu a morte, derrotou Satanás e foi estabelecido o domingo como o dia de culto, tal como nós hoje fazemos. Assim como os apóstolos o começaram a fazer, a Igreja, ao longo dos séculos, o fez também, e hoje o povo de Deus reúne-se para o adorar no domingo, como sendo o dia do Senhor. Outra lição importante que temos aqui no versículo 19 é que nós lemos lá, na Escritura, diz que as portas estavam cerradas e que Jesus chegou e se pôs no meio deles. O que é que isto nos mostra? Que o corpo ressuscitado do Senhor Jesus Cristo era um corpo glorioso, que não tinha qualquer impedimento em termos físicos, apesar dos apóstolos estarem fechados, trancados com medo dos judeus, nenhuma porta, nenhuma janela estava aberta, mas o Senhor, ali num instante, se apresentou no meio deles, atravessando as paredes, as portas, sem qualquer impedimento. Então vemos aqui a natureza deste corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo, um corpo que está preparado para a vida celestial. E um sinal de que esse também será o corpo que iremos ter na nossa própria ressurreição de entre os mortos. Segunda lição que nós encontramos aqui neste texto, o amável cumprimento do Cristo ressurreto. Nós lemos lá, versículo 19, que Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. Nós podemos ver por estas palavras o íntimo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro encontro do Senhor ressuscitado com o grupo dos seus apóstolos. E as primeiras palavras do Senhor ressuscitado para eles são palavras notáveis, são palavras importantes, são palavras que vão tocar profundamente nos corações, nas almas destes discípulos que estavam tristes, estavam receosos, estavam desiludidos, estavam confusos. Eles tinham visto poucos dias antes os maus tratos ao Senhor, ao seu Mestre. Viram como ele foi brutalmente morto numa cruz, como ele foi sepultado. É verdade que eles já tinham ouvido neste domingo que ele tinha ressuscitado os mortos. Tinham ouvido que foram ao túmulo e que o túmulo estava vazio. Ouviram que ele já tinha sido visto por algumas mulheres,
que também outros os tinham visto o Senhor ressuscitado, mas os seus corações estavam abatidos, estavam tristes, estavam receosos por causa da oposição dos judeus, eles estavam fechados em casa e estavam a precisar de algo sólido que confirmasse todas estas notícias e todas estas coisas. E agora, por 3 vezes, o Senhor, aqui no versículo 19, também no versículo 21, e depois, 8 dias depois, no versículo 26, as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo são palavras maravilhosas, palavras amáveis. Paz seja convosco. Olhemos para o exemplo de Jesus. Nenhum homem falou como falou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor não dizia uma palavra sem ter um objetivo claro, um propósito importante. É certo que o Senhor tinha motivos de censura, de crítica, a todos os seus apóstolos, àquele grupo que ele tinha escolhido, que ele tinha consagrado. Porquê? Quando o Senhor foi preso no jardim, nós lemos em Marcos 14:50 que, deixando-o, todos fugiram, abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Lemos também como Pedro negou Jesus e jurou que não o conhecia por 3 vezes. Mas mesmo assim, o Senhor não vem com palavras de crítica, de censura, trouxe-lhes uma mensagem de tranquilidade, de paz, de amor, de perdão, de restauração. Paz seja convosco. É o encorajamento que o Senhor traz para estes seus 10 apóstolos. E estas são as palavras de Jesus também para nós hoje. Nós que estamos muitas vezes em situações difíceis, críticas, às vezes de fraqueza espiritual, de desânimo. As palavras de Jesus são estas: paz seja contigo. E este deve ser também o espírito do crente. Esta deve ser a palavra-chave do ministro cristão: paz. E paz é também uma das qualidades do fruto do Espírito, como vemos em Gálatas, na carta aos Gálatas. O Senhor mandou escrever a sua palavra em Romanos 12:18. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então este é o amável cumprimento, as primeiras palavras do Cristo ressuscitado dentre os mortos, que refletem a vontade de Deus pelo seu povo. É uma vontade de paz. Mas, além desta palavra de paz, nós temos também aqui a notável, e no versículo 20, vamos agora ter uma evidência muito notável da ressurreição de Jesus que vai alegrar os crentes, os apóstolos. O que é que lemos lá no versículo 20? E dizendo isto, depois de encorajar os seus corações abatidos, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então vejam, os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Que provas havia naquela altura da ressurreição de Jesus? As provas que eles tinham, que ouviram, é que a pedra do sepulcro tinha sido removida, que entraram no sepulcro e o sepulcro estava vazio, que ficaram só os lençóis, que as mulheres tinham visto o Senhor naquela manhã, mas apesar de tudo isso, eles continuavam com medo e estavam fechados, trancados, em casa. Jesus veio, apresentou-se no meio deles, atravessou as paredes, mostrando que o seu corpo era um corpo glorioso, e para lhes provar que era ele mesmo que ali estava, ressurreto, para lhes provar que ele de facto tinha sido morto, mas tinha ressuscitado, essa é a intenção de Jesus. Ele mostra-lhes as mãos e mostra-lhes o seu lado, as mãos que foram cravadas na cruz e o seu lado,
do seu corpo que foi furado pela lança de um soldado romano. Ali estava o Senhor, de novo reunido com os seus apóstolos, no meio deles, próximo deles, para lhes dar a garantia da sua ressurreição. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou-lhes as profundas marcas da sua crucificação. E nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 39, uma lição importante. Lemos assim, que Jesus, o que é que ele disse mais aos seus discípulos quando entrou lá e se apresentou? Ele disse, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. Vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Isto é muito importante. Jesus disse, apalpem-me. Eu não sou nenhum espírito. Vejam que eu tenho carne, eu tenho ossos, sou eu mesmo. Estão aqui as marcas de que eu fui morto e estou eu aqui para provar que sou eu mesmo que ressuscitei dentre os mortos. Isto é importante porque a ressurreição de Jesus foi corporal, não foi em espírito, como infelizmente algumas seitas ensinam falsamente. Jesus ressuscitou em corpo, um corpo glorioso. É por isso que o túmulo ficou vazio. Mas é um corpo que nós sabemos em que o Senhor vai poder até comer, que pode ser apalpado, tem carne, tem ossos, mas é um corpo diferente, que atravessa as paredes. Não é um espírito, é um corpo glorioso. E qual é o efeito que isto tem sobre os discípulos quando o Senhor lhes mostra quem é Ele mesmo? Nós lemos lá, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, esta certeza da ressurreição, esta visão do Cristo ressurreto, tem o efeito de dar uma profunda alegria aos discípulos. E esse é o impacto que a ressurreição tem em toda a Igreja, mesmo passados 2000 anos, para nós hoje. Deve ser um motivo de alegria. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Então, a ressurreição do Senhor Jesus traz para nós e é para nós um motivo de grande alegria. E esta alegria da ressurreição, nós lemos depois no livro dos Atos dos Apóstolos como essa alegria se espalhou por todos os crentes, por todos os discípulos, por toda a Igreja. Como a Igreja, desde o seu início, cantava, orava, adorava, testemunhava alegremente do Cristo ressuscitado dentre os mortos. Então a alegria da ressurreição trouxe uma esperança renovada, confiança no futuro. Então, crer que o Senhor Jesus Cristo está vivo, hoje, passados 2000 anos, de que Ele ressuscitou e está vivo no céu, alegra-nos e encoraja-nos. Porque nós hoje, século XXI, estamos a seguir a um Jesus que está vivo, que ressuscitou de entre os mortos. Hoje nós também temos motivos, no nosso dia-a-dia, na nossa caminhada cristã, para estarmos alegres, vitoriosos, cheios de esperança. A verdade da ressurreição alegra-nos muitíssimo. Essa é a obra de Deus. Nós lemos, por exemplo, em Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou lemos em Neemias 8:10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, o impacto da ressurreição de Jesus não conhece eras. E tem um impacto desde há 2000 anos até hoje. Hoje seguimos dia a dia, amando a um Cristo ressuscitado dentre os mortos. Não seguimos um Jesus morto e sepultado numa sexta-feira, mas sim seguimos a um Senhor ressurreto no domingo. Mas agora eu pedi a vossa atenção
para algo mais que nós encontramos aqui no versículo 20. Nós lemos lá, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. O que é que a palavra de Deus nos quer dizer com isto? Eu acho que temos aqui uma lição muito importante. O Senhor Jesus, mesmo depois de ressuscitar corporalmente, mesmo tendo um corpo preparado para a vida celestial, ele ainda mantinha as marcas brutais da cruz. E ao mostrar as provas da crucificação, Jesus quis dizer, sou eu mesmo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, 40 dias depois da sua ressurreição, subir ao céu, onde ele hoje está, Jesus vai continuar com as marcas da cruz no seu corpo, mesmo no céu. O apóstolo João, que escreveu este Evangelho, 60 anos depois, escreveu um outro livro muito importante. Escreveu o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, que nos dá uma visão de um futuro distante, esse capítulo 5 marca o início da abertura dos selos para a tribulação que há de ocorrer nos últimos tempos da humanidade. E o que é que nós lemos lá no capítulo 5, versículo 6? E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Então esta é uma aparição de Cristo glorificado, mas a descrição deste Cristo glorificado no céu, junto do trono de Deus, qual é a sua aparência? É como um cordeiro, como havendo sido morto. E esta palavra morto, no grego, indica sacrificado brutalmente. Também no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, onde João começa por ter essa visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo, este versículo 7 do capítulo 1 fala da sua segunda vinda de Jesus e indica que o Senhor, na sua vinda, continuará com as marcas da cruz no seu corpo. Pois lemos lá que será visto pelos olhos que o traspassaram. Então perguntamos, quanto tempo terá o Senhor Jesus estas marcas da sua cruz no seu corpo? A Bíblia não diz quanto tempo, não sabemos. Mas surgem algumas perguntas incontornáveis. Por que é que Jesus conserva, na glória celestial, as marcas da cruz no seu corpo glorioso? Por que é que Jesus não tem o seu corpo ressurreto livre, limpo de cicatrizes? Jesus vai manter essas cicatrizes por milénios, como sabemos. Passaram já 2000 anos desde a sua ressurreição e a abertura dos selos para o final da história da humanidade ainda vai ocorrer no futuro. Porquê? Porque é que Jesus conserva as marcas da cruz no seu corpo? Irmãos, para que quando os crentes partem deste mundo, como ontem partiu o nosso querido irmão Moisés Gomes, e chegam ao céu, possam ver o Senhor Jesus Cristo com as marcas do seu amor pelos pecadores. Para que nós nunca esqueçamos aquilo que possibilitou estarmos no céu com Cristo. É fácil nós esquecermos o preço que foi pago por sermos resgatados da condenação, da morte. A salvação é de graça para nós, mas ela representou um preço muito alto que custou a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Então a tua primeira visão de Jesus, ao chegares ao céu,
Será uma visão gloriosa do Senhor, mas também chocante. Porque vamos ver pela primeira vez as marcas no corpo do Senhor. Vamos ver lá no céu a profunda expressão do seu amor, do quanto Ele esteve disposto a fazer, a suportar, para resgatar os perdidos, para salvar os pecadores da condenação do pecado. Deus não deixará que esqueçamos o quanto Ele amou o mundo. Por isso o Senhor Jesus vai conservar as marcas da cruz no seu corpo, para que ao andarmos no meio do Senhor, nós possamos sempre ver o seu grande amor por nós, que o levou à cruz do Calvário. Queria que nós agora avançássemos para o versículo 24, e aqui temos mais uma lição importante que ocorreu no primeiro domingo da ressurreição. Qual é essa lição? O perigo e o quanto os crentes perdem por faltarem às reuniões. O perigo dos crentes faltarem à igreja e quanto os crentes perdem por faltarem às reuniões da sua igreja. Nós vemos lá. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. No primeiro domingo da ressurreição, em que o Senhor Jesus aparece ao grupo dos 10 apóstolos, Tomé não estava presente. Ele faltou à reunião. Havia 11 apóstolos, mas Tomé faltou. Só lá estavam 10. E a pergunta é, porquê é que o Espírito Santo decidiu manter este registro desta falta de Tomé no primeiro encontro do Senhor Jesus Cristo ressurreto? Que lições temos nós aqui? Em primeiro lugar, o que é que nós sabemos sobre Tomé? Para nós podermos compreender um pouco a sua pessoa. Bom, nós vemos aqui que Tomé era um dos 12, portanto era um apóstolo, e chamado Dídimo. Esta expressão, Dídimo, significa que ele tinha um irmão gêmeo. Mas, por aquilo que nós lemos nos evangelhos sobre Tomé, nós sabemos que ele era um homem difícil em crer sem ver com os seus próprios olhos. Por exemplo, em João capítulo 14, quando o Senhor Jesus se reuniu para a despedida dos seus apóstolos, naquela última noite, Jesus disse-lhes, capítulo 14 de João, que ia partir, que ia preparar lugar para eles, mas que viria de novo. E no versículo 4 de João 14, Jesus diz: vocês mesmos sabem o caminho. Mas Tomé responde logo no versículo 5: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Mas anteriormente, melhor, no capítulo 11 de João, o Senhor Jesus recebe a notícia de que seu grande amigo Lázaro tinha morrido. E o Senhor diz para os apóstolos que irá despertar Lázaro do sono. Então os discípulos entenderam: bom, se o vais despertar do sono, é até porque ele está a dormir e está tudo bem com ele. Mas Jesus diz-lhes assim claramente, claro e abertamente: Lázaro está mesmo morto. E Tomé, o que é que diz? No versículo 16 de João 11: vamos nós também para morrermos com ele. Portanto, Tomé era esta pessoa que tinha um espírito muito prático, em que precisava de ver para crer. Mas a lição que nós temos aqui é o perigo de nós faltarmos às reuniões da igreja e o quanto nós perdemos quando faltamos à nossa congregação. Aliás, Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa mútua congregação,
como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E se nós pensarmos, irmãos, quantos impedimentos surgem ao domingo? Ao domingo, o dia do Senhor, o dia de irmos à igreja, parece que surgem todos os problemas. Ou para atrasar a nossa chegada à igreja, ou para faltar inclusivamente. Nós aqui não sabemos o motivo da ausência de Tomé à reunião dos apóstolos naquele primeiro domingo à tarde da ressurreição. Mas porque Tomé faltou, ele perdeu aqui coisas muito importantes. 3 coisas importantes. Perdeu a alegria, porque os apóstolos, vendo o Senhor, se alegraram. Perdeu a paz, porque o Senhor disse-lhes: paz seja convosco. E perdeu a bênção de comprovar que realmente o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado de entre os mortos. Então reparem, os 10 apóstolos, os seus irmãos, o seu grupo que viveu com Jesus mais de 3 anos, viram o Senhor ressuscitado e foram dar testemunha a Tomé. Vimos o Senhor, Ele mostrou-nos as suas mãos, o seu lado. Mas Tomé rejeitou o testemunho dos seus 10 irmãos. Ele tornou-se o quê? Tornou-se incrédulo, teimoso, obstinado mesmo. Vejam a minúcia das suas palavras. Os 10 apóstolos dizem: vimos o Senhor, Ele ressuscitou dos mortos, vimos as suas mãos com a marca dos cravos, vimos o seu lado. E ele diz, lá no versículo 25, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, eu quero lá pôr o meu, eu quero ver, eu quero pôr o meu dedo lá no lugar dos cravos, nas mãos de Jesus, e mais, e se eu não puser a minha mão no seu lado, eu quero pôr a minha mão lá no seu ventre que foi furado pela lança. Se eu não vir e não apalpar isso tudo, não vou acreditar. A minúcia das exigências de Tomé. Então ele não acreditou nas palavras dos seus irmãos, nada era suficiente para ele, endureceu o seu coração, e enquanto os 10, no final daquele primeiro domingo e durante toda aquela semana, até ao próximo encontro que o Senhor veio a ter com eles no domingo seguinte, eles estavam em paz, estavam alegres, estavam abençoados. Tomé não tinha paz, porque perdeu tudo isso, não tinha alegria e não era uma pessoa abençoada, porque faltou àquela reunião com os outros irmãos que viram o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isto é uma lição, são as consequências para quem falta a reuniões da igreja e não vai receber a bênção da palavra de Deus, não vai receber a bênção de poder aplicar a palavra de Deus à sua própria vida, e por isso o incentivo e a advertência que nós temos aqui é: não faltemos às reuniões da nossa igreja. Agora mesmo estando impossibilitados, que nós possamos ser fiéis ao horário da nossa igreja. No nosso caso, domingo às 4h30, quinta-feira às 9h da noite. Não cheguemos atrasados também à nossa igreja. Nenhum de nós chega atrasado ao seu emprego. Nenhum professor ou nenhum aluno vai chegar atrasado à escola. E porquê é que nós, os crentes, porquê é que chegamos atrasados e porque é que, às vezes, infelizmente, com facilidade, faltamos à congregação da nossa igreja. E, por fim, a última lição, versículos 26 em diante.
Não sejamos incrédulos, mas crentes, bem-aventurados na ressurreição de Cristo. O que é que nós lemos lá? 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas trancadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não sejamos incrédulos, mas crentes. Então, no domingo seguinte, Jesus voltou à reunião dos discípulos e desta vez Tomé estava presente. Isto é um bom testemunho. Tomé mostrou ser teimoso, obstinado, dizia que não acreditava em nada, mas na próxima vez que os apóstolos se reuniram, ele estava lá. Ele não faltou. Então o duvidoso Tomé não tinha abandonado a companhia dos apóstolos, não abandonou a companhia daqueles que acreditavam na ressurreição de Cristo. Ele continuou a preferir essa companhia e lá estava presente. E Jesus apresentou-se uma vez mais no meio deles. E uma vez mais vemos aqui o caráter do corpo glorioso do Senhor Jesus, que sem qualquer problema atravessou as paredes e apresentou-se no meio deles. Voltou a saudá-los da mesma maneira, lá no fim do versículo 26, paz seja convosco, e depois Jesus vai diretamente ao assunto, dirigindo-se a Tomé. Jesus é onisciente. Não precisou que alguém lhe fosse contar: ó Senhor, Tomé não acredita. Ele diz que só vendo e apalpando o teu corpo. O Senhor sabia disso tudo, porque Ele é onisciente. Sabe aquilo que vai no nosso coração, sabe o que vai na nossa alma. Então Jesus, como que aceitando o desafio de Tomé, dirige-se a ele e diz: Tomé, chega aqui. Então apalpa aqui as minhas mãos, põe aqui os teus dedos e aqui no meu lado. Vemos isso lá no versículo 27. E não sejas incrédulo, mas crente. E nós lemos que não foi necessário sequer que Tomé apalpasse o corpo de Jesus Cristo. E Tomé profere aqui uma das mais importantes declarações da fé cristã. Ele diz para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Nós vemos aqui como o Senhor Jesus Cristo incentivou Tomé a ter fé, a dizer: não sejas incrédulo, mas crente. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz hoje também. A qualquer pessoa, faz a ti, faz a mim. Diz: não sejas incrédulo, mas crente. Então, todos nós temos que proferir estas palavras que temos aqui da boca de Tomé, quando ele diz, reconhecendo a divindade do Senhor Jesus Cristo, ele diz: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. No início deste Evangelho de João, ele começa precisamente afirmando que Jesus Cristo é Deus, onde diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Este Verbo é o Senhor Jesus Cristo. E quando chegamos aqui ao final do Evangelho de João, temos uma vez mais, de uma forma clara, esta confissão de que Jesus é Deus e é Senhor. E por esta confissão de fé de Tomé, Senhor meu e Deus meu, Jesus vai anunciar aqui a sua última bem-aventurança, e a única que temos no Evangelho de João. Está lá no versículo 29. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram.
Mas eu queria destacar aqui as palavras de Jesus, o seu incentivo. Não sejas incrédulo, mas crente. Para dizer o quê? Que esta é a vontade de Deus para toda e qualquer pessoa que vive no planeta Terra. Não sejas incrédulo, mas crente. Esta é a vontade de Deus. Nós lemos em todo o Novo Testamento como Deus amou o mundo, como Deus quer salvar todo o mundo, como Deus quer que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Nós lemos em 1 Timóteo 2,4, em 2 Pedro 3,9, que Deus quer que todos sejam salvos. Não sejas incrédulo, mas crente. E estas são as palavras de Deus para ti, para qualquer pessoa deste mundo. Jesus está aqui a atestar, neste versículo 29, que é de facto a pessoa feliz neste mundo. Quem de facto é bem-aventurado. Ele diz lá, bem-aventurados os que não viram e creram. E essa é a nossa situação. Depois dos apóstolos que viram e creram, quando o Senhor Jesus, dali a 40 dias, subir ao céu, a partir daí, tirando a aparição ao apóstolo Paulo, não é possível mais ver o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele diz, bem-aventurados, de facto, aqueles que sem ver vão crer. E Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, ao qual Jesus, não havendo visto a mais. Não é essa a situação de todo o crente hoje? Não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Portanto, irmãos, assim termina aqui este segundo encontro de Jesus com os seus apóstolos. Mas reparem que nós temos aqui também, neste capítulo 20, os versículos seguintes, 30 e 31, estamos quase no final do próprio Evangelho de João. E a palavra crer é a palavra que se encontra mais de 150 vezes no Evangelho de João. A importância de crer. E por isso, nós lemos no versículo 30, Jesus, pois, operou também a presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Ou seja, há muitas outras coisas que Jesus fez, que não estão escritos neste Evangelho. Mas estes que estão aqui escritos, esta situação, este encontro, aquilo que aconteceu com Tomé, por exemplo, diz, estes sinais, isto que está aqui escrito no Evangelho de João, vejam, foram escritos. Para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo em Jesus, tenhais vida em seu nome. Maravilhosas palavras de Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente. Em conclusão, o que é que nós aprendemos hoje com esta mensagem, neste excerto da palavra de Deus? A ressurreição de Jesus estabeleceu o domingo como o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia em que o povo de Deus se reúne para lhe prestar culto. Temos o amável cumprimento do Cristo ressurreto aos corações receosos, tristes. Paz seja convosco. Jesus é a nossa paz. Reconciliou-nos com Deus. Ele sabe o que vai no nosso coração. E as suas palavras são estas. Paz seja convosco. Depois temos a evidência notável da ressurreição que alegra os crentes. A ressurreição alegra os crentes, alegra a Igreja e deve alegrar-nos também a nós hoje, que cremos na ressurreição de Jesus Cristo. E, versículos 24 e 25, o perigo de faltar à Igreja, quantos crentes perdem por faltarem às reuniões. Tomé, porque faltou.
ele tornou-se obstinado e dizia: se eu não vir, se eu não apalpar, eu não vou acreditar que o Senhor ressuscitou. E, por fim, as palavras maravilhosas de Jesus: não sejas incrédulo, mas crente na ressurreição de Jesus Cristo. Porque o Senhor diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo.